Olá, muito boa tarde, que bom começar 2023 com você. Não só com você, né? Com dois grandes convidados aqui que vieram fazer aquela missão difícil de tentar explicar para mim e para você o que esperar de 2023. Mas muito, muito legal mesmo. Espero que você tenha um grande ano, independente do que vai acontecer com a economia, com investimentos, se vai subir, se vai cair, que você tenha um ano próspero, um ano muito bom, esse de 2023. Mas estamos aqui falando de investimentos, então sim, vamos tentar entender o que acontece com a macroeconomia para que depois você encaixe no dia a dia dos seus investimentos em fundo imobiliário, em FIAGRO, em FIINFRA. Vou aproveitar que eu tenho dois economistas, vou perguntar também de infraestrutura, perguntar do agronegócio. Então eu e você conversamos agora com Alexandre Cabral e André Perfeito. Duas figuras muito conhecidas desse mercado. Eu queria dizer que são dois economistas sérios, mas isso eu endereço ao André Perfeito, que é um economista muito sério. Já o Alexandre Cabral, né? Pô, não dá para dizer assim que o cara é sério, mas que é um baita economista. Olha, eu não sei se eu sou sério, mas o sobrenome ajuda, né? Ajuda, sem dúvida nenhuma, ajuda. Né? Tanto é que ele falou pra mim, eu perguntei quem vai ser junto comigo, o André é perfeito. Eu, tá bom, perfeito. Perfeito. Aquela piada que você escuta há Isso 50 que eu ia falar, anos. né? Ninguém chamava de bullying, mas esse é o maior bullying que você deve ter sofrido a vida inteira. Eu acho que porque eu tenho 1,80 m também não sofri muito bullying na minha vida. E o sobrenome também, de novo, ajuda também um pouco, né? Mas obrigado pelo convite, vai ser um prazer com o Cabral aqui falar. Nós fizemos algumas vezes, né? Meu Deus. Vamos tentar especular esse ano de 2023. Cara, duas figuras muito conhecidas do mercado. Pô, eu vejo principalmente o André na mídia, na grande mídia, há muito tempo, né, André? Você foi um que Chamou de encampou velho isso, aí, né? maluco. Não, meu trabalho sempre foi como economista sell-side, né? Eu estou há muito tempo fazendo isso, né? E também, como eu sempre trabalhei no ambiente de corretoras e sempre muito opinando e também fazendo muita projeção e conseguindo prêmios, né, no Banco Central, na Secretaria de Política Econômica, Terminal Bloomberg, etc e tal, acaba tendo uma reverberando, né? Mas acho que o trabalho do economista, pelo menos o meu trabalho como economista, é muito ligado, muito próximo ao de um... Vou colocar desse jeito metido à besta, de um intelectual, né? No sentido que meu trabalho social é tentar aumentar o nível de consciência da sociedade sobre si mesma. No caso, eu faço isso no mercado de capitais, mas então, nesse sentido que eu acabo até aparecendo muito, né? Mas que bom que está funcionando, fico feliz. Muito bom, obrigado pela presença. Cabral, qual que é o seu papel social como economista? Conta pra gente. Explicar que rodízio é uma coisa boa, quanto custa o rodízio. Na verdade, eu tento decifrar o mercado financeiro todos os dias, há 3 anos, num programa que eu tenho às 7h10 da manhã no YouTube, com o objetivo de falar política, economia e o que isso afeta teu bolso. Posso tentar, assim, não quero rotulá-los, mas André, um cara mais macro, né, um olhar mais macroeconomista da macro, e menos no operacional do dia a dia. Se eu te perguntar o que você acha de fundo imobiliário para o ano que vem, você vai falar, olha, não é o meu objeto de estudo, né? É exatamente isso. E o Cabral é um pouco mais do dia a dia, até por acompanhar os derivativos e tudo que o mercado faz, né? Sim. Mas, Literalmente, é o dia a dia do investimento do mundo macro. sim. Então pergunta, putz, há quanto tempo você não roda uma regressão? Há uns 10 anos. Há uns 10 anos. Pergunta aí há quanto tempo ele não roda uma regressão. 5 Há meia minutos. hora já tô maluco. Você tá brincando? Já tem meia hora que eu tô Ontem eu sentado tava sem rodando rodar algumas uma regressão. regressões, na verdade, e olha que eu tô entre empregos aqui, né? Eu saí agora, vou dizer sabático, porque sabático é uma palavra meio batida, né? Mas eu resolvi dar um tempo aí, mas às vezes assim, eu tô preparando um comentário meu para o ano que vem, tava fazendo regressão ontem, puxando os dados de PIB para pensar algumas coisas. Então, pô, conta pra gente. Vamos começar a falar de 2023. Como eu disse, é a pergunta que eu não gosto de responder, mas vocês escolheram ser economistas. E hoje eu pergunto, o que a gente pode esperar para 2023? Sei que começa como terminou 22. Juro alto, uma inflação persistente. E isso já são dois fatores macro super difíceis de prever e super importantes para tudo mais que a gente for pensar em investimento. Juro e inflação. André? Bem, vamos lá, né? Eu estava comentando com o Cabral um pouco antes de a gente entrar aqui no estúdio, né? Eu tenho uma visão um pouco conflitante, para não dizer bastante conflitante, com essa opinião média do mercado, né? Você pega o último relatório Focus, está com uma projeção de IPCA em torno de 5,10 ao final de 2023, com um IPCA de 5,10, um PIB só de 0,75, né? Para o ano que vem, e, enfim, uma taxa Selic que deve cair pouco, né? Estava 11% a projeção de Selic
para o final do ano que vem. Agora tem gente falando em manutenção nos 13,75. Em DI está 14,25, né? Já está nesse patamar. Eu vou ter que, adoro falar assim, né? Data vênia, né? Vou discordar dos outros, né? Dos outros economistas. E tem alguns motivos, né? Eu acho que a primeira coisa que ninguém está observando, que é muito importante, que existe uma certa herança bendita do atual governo, né? A gente acaba não dando peso exato para isso, né? E tem um motivo muito óbvio. Talvez eu espero não ser deselegante como você que está me ouvindo, né? Mas muito provavelmente você que está me ouvindo votou no Bolsonaro. A gente sabe que o grau de intersecção entre pessoas que votaram no Bolsonaro com renda e renda com o mercado de capitais é altíssimo. Então, um viés pessimista é absolutamente natural. Só que nós, enquanto investidores, né, a gente tem que tentar ser o mais neutro possível. Né? Eu brinco que o meu trabalho na corretora, né, sempre brinquei assim, né? Meu trabalho não é estar certo, mas descobrir antes da média a opinião média das pessoas. Isso para dizer que não importa a minha opinião pessoal. Né? O que eu acho que é melhor ou pior país é irrelevante enquanto investidor. Né? Eu posso pensar enquanto numa conversa, né, de bar, com a família, em outras dimensões, mas como investidor não. E tá claro que tem esse viés anti-PT que é dado disso, e não tem nada errado. Eu só estou querendo, o primeiro ponto que eu quero colocar é o seguinte: tome cuidado com isso, que isso daí pode ser perigoso, mas existe uma certa herança bendita, eu vou colocar desse jeito, que vai agora irritar quem está me vendo, que é de esquerda, para assim dizer, né? Que tem a ver com o governo atual, né? E para isso a gente tem que qualificar rapidamente, muito rapidamente eu vou fazer isso, o que foi o governo Paulo Guedes, né? Para falar da economia, obviamente. O Paulo Guedes é um homem liberal. Isso implica dizer que ele não age no alarde da macroeconomia, e sim no silêncio da microeconomia. O esforço da imprensa, né? Eu vejo o próprio Cabral quantas vezes ficar indo atrás e saber qual foi a medida que ele fez naquele setor específico, né? Aquelas micro-reformas, aí você criou um governo digital e começou a mexer um monte de coisa. Esse tipo de ajuste, pelo lado da oferta, não do lado da demanda, ele tem um nexo causal de saída do ajuste até o investimento que é longo. A crítica até o pessoal da direita à esquerda é que a esquerda é fácil, sobe a demanda, na hora que sobe a demanda, sobe o consumo, né? Então é mais rápido que isso acontece. Esses ajustes acontecem no médio e longo prazo. E não por acaso, eu acho que muitos desses ajustes vão se amadurecer agora. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se você pega alguns dados macro, massa salarial, taxa de desemprego está subindo. É verdade que os dados recentes não vieram lá essa coisa, também porque é verdade que o governo atual, né? O governo atual não, que já passou, né? Estamos em 2023. Estamos em 2023, né? O governo que passou, a gente sabe que eles forçaram a mão para ver se conseguiam espaço ali para ganhar a eleição. Todos fazem isso. Todos fazem isso. Fernando Henrique segurou o câmbio, né? Enfim, whatever, né? Todo mundo entendeu, ninguém é criança aqui, dá para falar desse jeito, né? Então é natural que na margem pareça um pouco pior, porque também forçou a mão um pouco antes, né? Mas voltando para 2023. Aí tem uma situação de esse conjunto de estímulos que foram feitos, somado a estímulos que o governo vai fazer, para mim está suficientemente evidente que o Fernando Haddad ele vai querer gastar mais, né? Isso daí é o core, é o centro, né, do pensamento do PT, diga-se passagem, foi a proposta que ganhou, saiu vitoriosa da urna, só que ao mesmo tempo eu sei que ele não vai conseguir fazer isso tudo, né? Não vai ser tão drástico que nem estava pensando. Mas vamos ver agora assim, se é verdade que a massa salarial está subindo, se é verdade que o rendimento médio real habitual está subindo, se é verdade que a inflação está alta, mas a trajetória é de alguma... Porque o IPCA fecha em 5,10 no final do ano, mas ele vai ter uma queda, os próprios economistas no relatório caem em 12 meses para depois voltar a subir no final do ano, né? Se é verdade tudo isso, acho que você tem uma série de impulsos que vão construir um PIB bem maior que 0,75. Eu estava, né, trabalhando os números, né, eu falei que estava regressão ontem, e é verdade, para você crescer 0,75 ano que vem, você está falando um crescimento médio por trimestre de 0,20. Olha, o PT pode ser horroroso, vou até deixar barato que é ruim, né? Mas 0,20, a gente já estava crescendo uma taxa superior a essa, com o governo que estava segurando o gasto até segunda ordem, subindo a taxa de juros, come on. Porque a credibilidade... menos, eu acho. Então assim, vai ter um PIB que é um pouco maior. Quanto maior? Eu carreguei a mão e falei já... Eu o número, eu falei, eita... Então, eu falei 3% já pro final do ano. Que não é tão fora do lugar se for verdade a hipótese de que eu acho que a inflação vai ser um pouco mais amena, digo-se passagem,
não é só a gente, né? Agora o Banco Central Brasileiro está tendo a ajuda do resto do mundo, né? Para se dizer, para controlar a inflação. Um momento em que aconteceu igual no mundo inteiro, né? A inflação subiu no mundo inteiro e a política monetária apertou no mundo inteiro. Isso ajuda um pouco? Não, né? ajuda, né? Isso ajuda e atrapalha. Dos dois lados, mas assim, por outro lado, antes o Banco Central Brasileiro estava lutando sozinho essa batalha, né? Jogou para 2 também, foi muito baixo, enfim, depois a gente pode discutir isso, mas agora, antes ele estava subindo sozinho, todo mundo olhando, não, é transitório, não, bobagem, isso daí vai passar, né? Aí alguém gritou, opa, não vai, aí eles começaram a subir, estão num processo de alta que deve ir até meados do ano que vem, e isso daí deve acomodar alguns preços. Por que eu estou falando isso? Porque as mesmas vozes que estão falando tal caos agora, vão ser as mesmas vozes que vão falar que está tudo bem, obrigado, no meio do ano que vem. Porque quando parar de subir a taxa de juros nos Estados Unidos, e se por aqui não subir a taxa de juros, o que é importante, porque pode acontecer alguma bobagem no meio do caminho, várias coisas podem acontecer, né? É provável que o mercado vai falar, quer saber, agora, não precisa nem cortar. Quando o mercado falar, já subiu, tem que subir, vai começar a cair, o mercado já antecipa. E isso daí é fundamental para produtos como fundo imobiliário, só para linkar as histórias, né? O fundo imobiliário, mais do que um ativo de bolsa comum, né? O fluxo de caixa descontado, né? Para colocar desses termos, é absolutamente sensível. Então, nesse sentido, eu estou um pouco mais otimista, para dizer o mínimo, que a média dos meus colegas. Eu não sei se você acompanhou justamente porque é micro demais, né, no mercado de fundo imobiliário, mas aconteceu exatamente isso. Só do mercado entender que o aperto tinha chegado ao fim, se não me engano foi em outubro de 2022, uma alta assim de 10, 15% nos fundos imobiliários, uma coisa de 2 semanas. Mas é assim mesmo, né? Eu acho que esse jogo, mas ele tá nesse jogo travado com o jogo que tem a ver com o PT, porque obviamente o PT é o PT, a gente conhece o PT, não estou dizendo que é para gostar do PT, mas também estou falando não desgoste do PT, porque se essa máquina engrenar, é aquela coisa, né? O mercado está pós-fixado, né? Em grande medida, tá ruim. Quando a máquina for pro pré, ou seja, né, falar daqui não sobe e vai cair, eu estou apostado justamente que vai subir o PU e não o yield, ou seja, eu estou no mão contrária, esse negócio começa a bater em todo mundo. Então, por isso, reitero o meu comentário, né? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Não adianta nada você entrar no barulho que está todo mundo entrando. Porque você... enfim, né? Isso daí eu acho que tem uma lucidez que é o nosso trabalho, né? E eu tento alertar isso com esses fatores, né? Uma série de reformas micro que foram feitas no governo do Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, que vão se maturar agora. 2, um processo de alta de juros nos Estados Unidos que tudo indica vai parar, ninguém imagina que esse negócio vai continuar subindo de forma indeterminada. Uma inflação que tende a cair no Brasil até o meados do ano que vem, é verdade, deve subir em 12 meses depois. Não porque você teve, na verdade, né, a redução na porrada da gasolina agora, né, então tem um efeito base, isso daí acaba gerando esse negócio. Mas vai cair numa situação onde você tem também uma série de indicações como massa salarial que me parecem muito relevantes. E tem outros detalhes, mas enfim, depois a gente vai batendo papo. Muito bom. Deixa eu só complementar ele rapidinho aqui. Antes de você falar a tua pergunta, que eu vou esquecer a tua pergunta e daqui a 10 minutos eu vou perguntar que se eu tô mesmo. Um dos medos que eu tenho, virada do ano de volta de PIS/COFINS. Isso é IPCA na veia. Ok? Então isso é IPCA, aí vai ficar aquele dilema, putz, vamos interferir no preço da Petrobras para não ser IPCA na veia? Interferir na ignorância mesmo, a gasolina vai cair 40 centavos, que é o equivalente que sobe o PIS/COFINS. O mercado se assusta, mas vai se assustar feio se isso acontecer. Então eu tenho medo de PIS/COFINS de virada de ano. Uma coisa eu concordo, o carro tá andando, não é porque mudou a estrada que ele vai frear imediatamente. Perfeito. Então os primeiros meses são Bolsonaro. Como os primeiros meses de Bolsonaro era Temer. Como os primeiros meses de Temer era Dilma, a não ser que você consiga fazer uma coisa muito radical, que a economia, a sensibilidade demora um pouco mais, tá? Não consigo ver esse PIB de 3. Eu acho que vai ter que ter muito otimismo aí de setor de serviços e bens. E não esquecer do seguinte, o mundo crescendo menos, a gente vai ter que crescer muito internamente para poder chegar nesse 3. Muito, muito forte. E voltando para a inflação, que eu tinha esquecido um detalhe, você prefere aplicar, você que está assistindo no programa, aquela câmera ali, você aplica 12% ao ano em reais ou 7% ao ano em dólar? Então você pode ter dificuldade de atrair fluxo para o Brasil de gringo olhando para essa nossa renda fixa.
Então isso é inflação de importado, porque o real não valoriza forte. Então isso que me dá um pouco de pé atrás desse primeiro semestre. Inflação de PIS/COFINS, lá fora ainda subindo juros, que vai demorar a atrair para nossa renda fixa. Renda fixa já não está vindo. Quem me acompanha em rede social, eu posto toda terça e quinta leilão do Tesouro. Gringo não entra no nosso leilão de Tesouro desde fevereiro. Desde antes da guerra. Ali foi um leilão gigante de 1 bi e pouco. O leilão de ontem deve ter sido o bônus dele, 129 milhões. E o leilão era 2 bi, 3 bi, 4 bi, 5 bi. O que é 120? Para mim é muita coisa. Para você dá para fechar o mês? 129? Dá. Então, 129 milhões. Então o gringo tá fora. Então eu não sou mega pessimista, mas também não tô com esses números no subconsciente tão bem não. Olha, devido a alguns fatores soltos. Eu me lembro, se eu pegasse esse tipo de entrevista no início de 2022, e eu me lembro de 2 grandes economistas, pelo menos para mim, Mansueto Almeida e José Pastore, dizendo assim, olha, 2022 é aperto, 2023 volta para o eixo. Então 2022 sobe juro para segurar a inflação voltar para patamares da meta e depois para os juros começar a cair. Me parece que o André concorda mais ou menos com esse enredo e o Cabral falando, olha, mudou tudo no final do ano e não vai mais ser assim. Eu pelo menos para o primeiro semestre eu estou bem com o pé atrás devido à inflação de importado. O dólar está alto e como eles vão trabalhar com esse fim de PIS/COFINS para aumento de combustível logo na viradinha do ano, janeiro. Eu vou dizer da seguinte forma, a boa notícia é que está ruim, né? O fato da economia estar tão largada e bolsa de valores nem se fala, né? FI também tantos largados, né? Qualquer coisa é coisa demais, né? Isso para colocar dessa forma logo de cara, né? Agora, a respeito de algumas dinâmicas aí que a gente que o Cabral colocou, eu concordo, né? Essa questão, por exemplo, vou tentar separar algumas coisas. A questão diferencial da taxa de juros, o que acaba batendo através de arbitragem no câmbio, né? Ou seja, você prefere aplicar $7 ou em 14, 13 reais, 15. Que qualquer desvalorizaçãozinha de câmbio ele já perdeu. Então, mas a ideia é o seguinte, né? Você vai comprar isso, né? Mas você não está comprando só isso, está comprando uma eventual valorização do real. Né? Se é verdade que a economia brasileira pode, em termos relativos, ir melhor que a norte-americana, né? Também tem essa conta para ser feita. Agora, obviamente, não vai entrar mesmo. O que a gente tem é uma situação onde esse frenesi alimentício de renda fixa foi com força. Né? Vamos combinar que em meados desse ano, né, todo mundo queria saber disso, não tinha outro assunto. Né? Tem renda fixa pré dando 17,30. Então, poxa, tem CDB de banco grande pagando IPCA mais 9 a última vez que eu vi, para mais às vezes, né? Em um ano. Poxa, né? É muito dinheiro. É muito dinheiro, então assim, também já deu. Assim, se os Estados Unidos vai subir, eles vão subir, é óbvio que vai ter uma migração de recursos, até de brasileiros, né? Eu vi algumas notícias dando conta que corretoras que são especializadas, né, em enviar dinheiro para fora, né, captaram de forma bastante relevante. 1 bi nos últimos 30 dias. Isso, exatamente esse número que eu vi. Tá bom, não tem problema, acho que vai para lá, mas agora também eu acho que, de novo, né, se eu quero ganhar dinheiro, não vou atrás do que já foi feito com o dinheiro, eu tenho que descobrir outra coisa. A hipótese alternativa, ou seja, que pode reverter esse mercado, me parece razoável, dado que existe um viés de confirmação entre os participantes do mercado de no Brasil, dado que a boa notícia é que está ruim, porque a base de comparação é muito baixa, dado que você tem uma série de impulsos que foram dados que devem continuar ao longo de algum tempo, e dado também que eu acho que o PT não vai fazer todo esse caos que está se imaginando, né? Você vê algumas coisas, alguns comentários que parecem até meio anedóticos, né? Tipo, que até tem que tomar cuidado, né? Não sei se é isso ou não. Dilma na Petrobras, né? Que é um receio que está, eu acho, meio fora do lugar. Pode acontecer? Poxa, claro que pode acontecer isso. Mas assim, né? Me parece que isso daí tem muito mais cara de clickbait, né? Porque a gente vive num ambiente onde você tem muita disputa pela atenção das pessoas, para dizer o mínimo aqui, né? Do que propriamente é um fato. Uma empresa que nem a Petrobras, ela está sob influência, obviamente, do regime da governança dela aqui, mas tem um mundo de coisas para acontecer, né? Talvez não posso falar de empresa especificamente, mas tem que lembrar, quando a gente compra uma empresa que não é a Petrobras, você está comprando Petrobras, você está comprando o mercado de petróleo internacional.
com um mundo que está desacelerando, faz sentido colocar, ou que vai desacelerar um pouco mais, que energia e commodity vai subir fortemente? Resposta, não acho que não, né? Então calma também, não é por ali. Então, mas eu acho que existem, para mim, né, nesse começo de ano, por assim dizer, né, se acumulam evidências que talvez não seja tão dramático, né? Agora, aí está falando do PT que teve que, para ganhar, fez um acordo com o diabo e com Deus, né? Isso aí todos fazem, né? Mas assim. Não, mas foi pesado, mano. Não sei se foi tão pesado. Pô, teve que criar ministério para poder encaixar gente. Gente, tiraram um ministério para colocar militar? A verdade é essa, desculpa, colocaram um monte de militar, a gente não sabe o que fazer com os militares no governo. Ah, militar é melhor? Não sei. O Pazuello disse que não sabia que era o SUS. Desculpa falar desse jeito incisivo, porque é uma conta meio que eu acho que é o seguinte: o problema do PT é que ele criou uma base que vai do Alckmin, que passa pro Simone Tebet. Chega lá no bolo. Que assim, foi um negócio, assim, um monstrão meio gigantaço. Assim. Como você traz isso para dentro? Enfim, não sei. A brincadeira que eu faço às vezes com algumas pessoas é o seguinte: o problema do Bolsonaro é que ele briga com todo mundo, e o problema do Lula é que ele não briga com ninguém. Será que ele vai ser hábil o suficiente para fazer essa coisa? Eu imagino que sim, né? Agora, achar que vai ser esse fim do mundo por conta dos argumentos apresentados não me convence plenamente, pelo menos. Olha, é impossível dissociar a economia de política. Impossível. Para falar de economia, a gente tem que falar de somente de virada de governo. Exatamente. Se você estivesse no meio, se essa conversa fosse, nós estamos em 2023. Isso. Se for em janeiro de 25, é outra história, que está no meio do governo. Sim. Aí você até fala de política por decisão, mas mamaca, agora não. E é uma virada de chave. Desde que eu me entendo assim por gente, para mim é a transição mais radical que está tendo. Tá, eu não lembro da transição Sarney-Collor. Eu não tenho essa memória. Tinha 18 anos de idade. Collor virou Itamar. Itamar, Fernando Henrique foi uma continuação, porque um era ministro do outro. Aí Fernando Henrique ficou 2 anos. Fernando Henrique e Lula, ok que era oposição, se degladiaram, mas não era aquela oposição. Lula virou Dilma. Dilma virou Temer, não teve transição, porque foi igual Lula e Itamar. Temer para Bolsonaro também não foi complicado, que Temer é centrão, né? Então pode ser quem for, Boulos ou Amoedo, ele ia fazer o mesmo processo de transição. Então essa tá radical, então gera muita notícia. Sim. Que você está saindo 180 graus do pensamento. Mas para colocar uma provocação assim das reformas que eu falei, né? Porque, de novo, né? Eu falo que vai bem, aí tem gente que. O André é heterodoxo. Você na mesma frase é bolsomito e Lula parece, livre. Então, exatamente, mas não é. É porque você teve uma série, insisto, uma série de coisas que o Paulo Guedes fez e a equipe fez, que foram reformas micro importantes. Olha só que interessante o debate que está tendo, pelo menos os diálogos que estão ocorrendo, entre Fernando Haddad e o Campos Neto. Independência do Banco Central, os dois estão sentando junto, mais de uma vez, né, aceitaram. Surgiu até um boato, e bastante forte, de que estão querendo pedir para o Campos Neto ficar um segundo mandato. Então, assim, de novo, né, insisto, nosso trabalho, de novo, outra brincadeira, né, o nosso trabalho não está certo, o nosso trabalho é ganhar dinheiro. Sim. Né? Então, estou nem aí para a opinião pessoal de cada um de vocês que estão nos assistindo sobre o que é melhor para o país. Imagina se acontece o seguinte: o Haddad não gasta ou não consegue gastar por N motivos muito mais do que esperava, porque a bomba no início era 200, quantos bi era? 792 somando os 4 anos. Então, era isso. Aí virou, vai virar 100 e pouco, não sei, né? Porque tá essa bagunça até agora. É um gasto menor. Aí o próprio Fernando Haddad disse que o principal mecanismo de estímulo econômico no primeiro ano de governo, segundo uma entrevista que ele deu, é baixar os juros. Se é isso, ele sabe também que não vai sair cacetando gasto do que é canto. Só que, por outro lado, se o governo comprar papel higiênico para a faculdade, que é disso que se trata, já deu impulso aí do gasto do governo grande. Por isso mesmo eu acho um exagero essa projeção de PIB tão baixa. Né? E outra coisa, a formação bruta de capital fixo, você tem uma série, de novo, o Paulo Guedes deve ficar com uma raiva, né? Tipo, fez tanta coisa e agora vai começar a funcionar. E aí vai ser agora, né? Por exemplo, concessões, tem um monte de coisa aqui. Saneamento, olha isso. Olha só essa frente de saneamento. Não vão mexer. O PT disse que não vai mexer nisso. Pronto.
O PT vai mexer em lei trabalhista? Não vai mexer. Eles já falaram que não vai mexer nisso. Ah, mas eles, se deixasse, eles mexeriam. Não, mas se você for ver o material apresentado, desculpa te cortar, no TSE do Lula, logo na primeira página ele fala que vai mexer. Ele já falou que não vai, ele tá ligado que ele não vai fazer isso. Isso é a minha opinião. Claro, posso estar errado, Cabral? Posso, né? De repente ele vai falar, quer saber, Dani, se eu fazer isso. Agora, eles vão mexer em algumas coisas, por exemplo, motorista de aplicativo. Sim, a ideia era só motorista de aplicativo então, no discurso agora. Então, mas... Não lá atrás, mas agora. Tá, lá atrás... Lá atrás de outubro. Então, mas é eleição, né? Você quer impressionar a moça, né? Isso, leva pra impressionar a base, né? Restaurante caro, desculpa, espero não estar sendo sexista, mas vocês entenderam o que eu não, quis podemos dizer. falar essa frase? Tem uma moça aqui no estúdio. Tem uma, assim, tem uma frase clássica que diz que governo é que nem violino, né? Você pega com a esquerda e toca com a direita. Pode então, ser isso. Na hora da eleição é um discurso, na hora de tocar é outro discurso. Isso é querer, de novo, né? Antagonizar com os bolsonaristas. Porque assim, eu sempre fico nesse meio desse caminho, né? Com os bolsonaristas, o Bolsonaro prometeu mundos e fundos também. Você pegar o discurso lá, assim, faz parte. Eu vou culpar ele de se fazer isso? Não vou culpar. É assim, entendeu? Agora, aí volta essas coisas. Aí o banco, ele agindo com o Banco Central mais afinado, né? Tentando fazer isso. O que eu tô querendo alertar só é o seguinte: tá todo mundo jogando tudo para baixo como se o Brasil fosse virar geleia. Eu não acho que é para isso. Agora sim, vamos supor, você já perdeu dinheiro, é hora de colocar mais? Bem, se você não se defendeu desse momento, porque era, desculpa também falar desse jeito, não que eu seja gênio nem nada, mas eu lembro que o Cabral, a gente conversou, era a bola cantada. Se o PT ganhasse, tava na cara que ia cair isso tudo. Então assim, dava para ter se protegido, não deu. Agora sim, a hora de se fazer tudo ir para os Estados Unidos, agora que a taxa de juros está lá em cima. Olha, sei lá, então eu acho que vale a pena você revisitar seus portfólios no sentido de pensar alguns setores. A gente está num momento agora de que a minha perspectiva é que a partir do meio do ano, se não subir os juros no Brasil, porque eu não quis falar desse ponto que você trouxe de forma muito precisa, na minha opinião, que é a questão do ICMS e combustível. Como eles vão resolver isso, eu não tenho a mais vaga ideia. E é 1º de janeiro. Não, mas assim, político também descobre as coisas, né? Eles sacam. Tinha aqui uma MP, né? Perdida a parada aqui desde 2013. Um papel assim, só pro pó de cima, é esse daqui negócio. Agora, se os juros aqui fica estável, lá nos Estados Unidos sobe até o limite, começa a sinalizar que vai cair. A inflação lá em 12 meses está caindo. Tá bom, é alta para o patamar dele, mas está caindo. Aqui no Brasil, a inflação em 12 meses, a tendência é que ela embique para baixo para depois subir. Aí chega lá por volta de maio, junho, o pessoal fala: tem um país esquecido na América do Sul ali, né? Que tem um mercado impressionantemente gigante, que a gente simplesmente não deu bola. Vamos lá, aí vai começar a vir gringo, sobe. Aí o que acontece? Todo mundo da mídia fala: o estrangeiro tá entrando. Aí veio um monte de gente, pessoa física, falando: se eles entraram, vai entrar. Mas quando você for entrar, amigo, já foi. Já foi, entendeu? Então, por isso, sugiro que pegue esse início de janeiro, né? Veja aqui o Clube FI, vai atrás dos relatórios para você saber o que fazer, porque tem dinheiro para ser ganho. Só dar um dado cultural para vocês. Se você pegar tudo que gringo tem em ações no Brasil, então empresa de capital aberto, tá? Ele tem aproximadamente 130 bilhões de dólares. O patrimônio da Apple vale 2,5 tri. Então o gringo tem 5% da Apple no Brasil. Então, não tem... Por isso que mandar um DOC para eles é 2 tapas e não muda nada. Quem olha para o mercado... Pra gente é um mundo de grana. O mercado de crédito, né? O mercado de renda fixa, de crédito privado, já se habituou com um termo que é o high grade e o high yield. High yield é aquele negócio que rende bastante, mas que o risco também é bem alto. O Brasil é high yield. O Brasil é high yield. O gringo olha... Falou, vou pegar um pouquinho de dinheiro, vou colocar lá. Desde que eu espere ter uma rentabilidade muito alta. Porque se for mais ou menos igual que dos Estados Unidos, vai ficar no high grade. Então o Brasil é high yield. A gente precisa lembrar disso. Então o que vem para cá é muito para o nosso tamanho, mas é um pouquinho do bolso do gringo, como a gente também deveria fazer. Tem fundo imobiliário high yield, tem fundo imobiliário que tem CRI, que cobra assim, IGPM mais 20. Uau! Você colocaria quanto do seu dinheiro nisso? Cara, uma pequena. Meio all-in quase. Assim, então vai lá, GPM mais 20, vamos que vamos. Aquele dinheiro que você bebe, a partir do momento que você não lembra mais de continuar bebendo, pega isso. Isso, exatamente. Que é o bebê sem memória, né? É assim, né? que o gringo aloca recurso no Brasil também. Mas para dizer que eu não falei de flores, só de flores, né? E depois eu quero te fazer uma pergunta. Então, mas o principal risco que eu vejo, não sei se é isso me perguntar assim, o principal risco que eu vejo,
Eu acho que isso daí foi muito mal conduzido, pelo menos no início, eu não sei como vai ficar agora nesse início de ano. Foi a ida do Mercadante pro BNDES. Foi. Por quê? Porque ali tem que ser nome técnico, povo. Eu não entendo Olha, isso. eu nem acho que é técnico o problema. O problema Não é o é seguinte, político. mas Ali. não é. Eu não sei. Porque o presidente anterior, ele era ideologicamente muito liberal. Então, Pô, mas é um cara técnico. Você podia dizer que ele estava com poder demais. Não, mas é um cara que entendia de banco, trabalhou em banco. Mas a tecnicidade pode ser operada de várias formas. Mas assim, qual o problema do Mercadante que eu acho muito sério? Mercadante igual nacional desenvolvimentista, igual novo tripé macro. É um nome errado. Matriz econômica, não arrepia de ouvir isso. Então, esse negócio é horroroso. E sabe que eu fico mais incomodado com isso? Eu vou falar um negócio que, de novo, você de esquerda tá me ouvindo, talvez vai ficar bravo comigo agora, mas tudo bem. Você arrumou vários inimigos. Tudo bem, isso daí faz parte da minha vida mesmo, não tem problema. Mas não é inimigo, o meu trabalho é fazer pensar, né? Pensa aí, né? Esse negócio. Sabe qual é o problema? Justamente a esquerda devia tomar cuidado mais com o lugar de fala, né? Porque coloca alguém lá desse jeito, o custo disso, o problema disso é gerar mais custo, sendo que você não precisava. Não tem pra mim, sem sacanagem, vai. Não tem problema nenhum o governo falar, quer saber, eu vou fazer uma medida que vai desagradar o mercado, mas isso daí vai me dar uma possibilidade de alocar esse orçamento de juros que estava de um lado, em outro lado que eu acho que é mais eficiente. Ok. Vai ser ruim agora, depois vai ser bom, tudo bem. Mas assim, colocar desse jeito, é muito ruim. E dois, o problema, por isso que o BNDES é um problema, não acho que é uma questão técnica, acho que é um problema que é o seguinte, o mercado de capitais, você pega os dados da Anbima, ele explodiu de crescer nos últimos anos. Quando a taxa de juros foi caindo para 2%, a quantidade de fundo imobiliário que surgiu. De tudo que é fundo. Então o mercado de capitais, por sinal, eu acho que um dos problemas que deu lá na Dilma, não vou entrar muito nesse limite, é porque o mercado de capitais não era tão grande que nem era hoje em dia. Mas isso dá uma outra discussão. Mas o Joaquim Levy, quando chegou lá, falou, olha, se você quer dinheiro agora, metade você capta no mercado de capitais, outra metade o BNDES te dá. Então ele começou a fomentar o mercado. Isso, exatamente. E agora o mercado de capitais no Brasil, estou falando de fundos de todas as classes, é gigante. Se entra o BNDES de qualquer jeito, de mexendo na TJLP e querendo dar dinheiro de qualquer jeito, desorganiza essa porcaria toda, que vai ser um drama. E aí que tá, gente de esquerda vai falar, mas esse dinheiro nunca chega na ponta do final. Eu tô falando aqui, vou repetir. Se o BNDES entrar de qualquer jeito nesse mercado, vai ser o caos. O caos. Por que vai ser o caos? Não é porque por nada, porque você vai estar desarticulando uma indústria que sem ela não dá para crescer o país. Que é a indústria de fundo, que são mulheres e homens de negócio que estão analisando o dia todo a realidade econômica para alocar melhor os recursos. Se você desorganizar isso, vai achar que o Ministério do Planejamento vai conseguir ver tudo? É uma baita de uma ilusão, para dizer o mínimo. Você acha que esse capital do mercado de capitais não chega no trabalhador? Uma certeza chega através de emprego, pô. O dinheiro do BNDES só chega no bolso do bilionário. Até poderia falar que esse setor... Mas assim, o problema é o seguinte, tem uma indústria organizada. Sim. Não vamos desorganizar esse negócio. Foi um esforço gigantesco para fazer isso. Eu queria aproveitar isso e fazer uma pergunta sobre infraestrutura, porque o mercado de fundo imobiliário completa 30 anos agora em 2023. Olha só, não sabia não. E a gente tem uma indústria já grande, pujante, e estamos falando de imóvel, cara, imóvel. Todos esses presidentes que você lembrou, e mais muitos outros, passam, os imóveis ficam... encontram a sua vocação, sai um inquilino que quebrou, entra outro e tal, de uma maneira ou outra o imóvel ele é resiliente, lógico que a economia pujante é melhor e a economia retraindo é pior, tá? Mas está chegando uma indústria nova com potencial muito grande de crescer, que é dos fundos de infraestrutura, que é o fundo fechado, muito parecido com o fundo imobiliário, que compra debênture de infraestrutura. E aí, falar de debênture e não falar, é que nem economia, falar de debênture a gente tem que falar de política. Então se o BNDES erra a mão, como que fica a infraestrutura, os investimentos privados em infraestrutura? E vocês têm medo ou preocupação que o novo governo possa mexer em contratos de infraestrutura, de concessões e tal? Não, eu tenho medo dele não fazer mais nada. Do tipo, Porto de Santos não fazer nada, partir para PPP, que aí o FII não tem como agregar nem muito, nem sempre, então... Que pegou quem que foi teu aluno que a gente tá falando lá fora? O Galípolo? Galípolo, teu aluno não, teu estudou contigo. Então, que é um cara que vem para PPP, então o que eu tenho medo desse setor é o setor não continuar com a cabeça anterior de privatizações, de concessões e etc. Que o Lula já falou, não vou privatizar mais nada. Então, Porto de Santos, alguns pontos que poderiam sair para melhorar a infraestrutura, meio que travar.
Eu tenho um receio bem grande disso. O maior... Que é o micro que você fala do Paulo Guedes. Sim. Esse micro do Paulo Guedes, eu tenho medo de travar no Haddad. Isso é um risco, mas isso é um risco mesmo. Aí ferra o setor. Mas assim, eu acho que... Compromete o crescimento do setor. O que já tá, mas É para novos produtos vai ser difícil. A respeito do... Isso daí é o maior receio mesmo. Porque se eles começarem por aí, amigo, aí... Esquece o que eu falei aqui e vamos todo mundo mandar dinheiro para fora do país. É outro papo, mas não é isso. Não, aplicar em pré, tá bom. Aplicar em pré-Brasil. Dependendo, né? Porque eu apliquei pré esse ano, achei que fiz um baita negócio, eu olho, abro o aplicativo da corretora, falei, tá melhor agora. E a partir de hoje tá marcando a mercado, tá? Fica esperto. Deixa eu aproveitar então. Medo de calote ninguém tem. Vocês continuam comprando calote não. Calote não. Sabe por quê? Tesouro tem um tri-100 de caixa. E também tem uma outra coisa que é da seguinte ordem, né? A nossa dívida é em numerário nacional. A pior coisa que pode acontecer é o governo querer dar uma de louco, sair imprimindo dinheiro e aí da inflação. Aí você, mas enfim. Mas calote não é esse o risco. Não é que nem a Argentina. A Argentina, sei lá, deve ter 5 bi, 2 bi, não deve ter nada. Deve ser uma sobra que tem do FMI ali que deixou, né? Aí o cara tem dívida em dólar, aí o cara tem que fazer, né? Sim. Piruetas. Aí é aquela loucura que a gente conhece da Argentina. Mas essa questão do mercado de capitais, a questão do BNDES, de novo, eu não quero ser deselegante com o mercadante que nos assiste, talvez assista aqui a gente. E que, lembrando que a gente está gravando no final de dezembro, então, talvez ele nem esteja lá. Isso. Ainda falta uma aprovação para ele poder ir pra lá. Isso. Mas assim, eu não quero ser deselegante com ele, mas enfim, eu acho que esse começo é muito ruim. Abriu toda uma discussão que, obviamente, ninguém é criança aqui, ninguém é idiota, que vai liberar nome, então isso daí vai liberar estatal para ocupação política. Até poderia entrar numa discussão mais longa aqui, que assim, eles vão colocar na máquina estatal ou deixar pegar direto no Tesouro Nacional através de emenda de relator, né? Porque a discussão é essa, né? Não pode colocar na estatal. Tá bom, então vai colocar para pegar dinheiro na boca do caixa no Tesouro. Poxa, mas é política, né? Enfim, né? Agora, eu acho que o governo tem uma chance de ouro. Agora eu vou ser otimista. Que é o seguinte, o mundo está passando por uma desglobalização de cadeias. Sim. Pegando infraestrutura. Sim. Mas é seríssimo esse assunto. Esse assunto, assim, é um assunto que pode dar guerra, né? O Brasil é amigo de todo mundo. Custa alguém do Itamaraty pegar alguém do planejamento e chamar alguém da fazenda para fazer um roadshow na Alemanha e falar, amigo, vamos produzir as peças da tua BMW lá em São José dos Campos? Se o governo... vocês do governo que estão nos assistindo, se vocês não fizerem isso, pelo amor de Deus, não sei quem está pagando o salário de vocês, é óbvio que tem que fazer isso. Porque é uma oportunidade de ouro, porque vai ajudar os americanos, vai ajudar os alemães, a gente fica amigo de chinês, a gente pode ser a esquina do mundo, no melhor sentido, e jogar com isso. Agora, tem que saber jogar, né? Não dá para ser assim, não pode privatizar, calma. Tá bom, isso daí ele falou num certo contexto, mas assim, tem que ser mais esperto, né? Pelo menos eu espero que eles façam isso. Mas isso, de novo, é um otimismo gigantesco. Itamaraty, eu quero te dar uma dica. Tem aqui dentro desse telefone tem um chip. Esse chip deve ter vindo da China. Parte da areia que forma o chip, que eu não sabia que é um chip, sai de Recife, Itamaraty. E os Estados Unidos está fazendo uma obra... um insumo básico que eu já tenho no Brasil. E os Estados Unidos está construindo uma fábrica no Arizona para ficar pronto no final de 2024. Não, quer ver um Por que não põe isso para dentro do Brasil? Porque o Itamaraty não foi lá, aqui a mão de obra é mais barata, traz tua tecnologia de graça, eu te dou 25 anos de CMS livre. Veja de novo o meu então Itamaraty, procura a gente dá uma dica aí para você. Olhando ali na câmera 2. Então, a gente faz uma consultoria para vocês. Quer ver um negócio ridículo? Por isso que eu fico otimista com o Brasil, porque assim, a boa notícia é que tá ruim, né? Você tem um espaço para crescer gigantesco. Eu não acreditei quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia que o Brasil não tinha uma fábrica de fertilizante que funcionasse. Eu simplesmente achei, eu falei, não é possível isso. Sendo top 1 em várias coisas de água do mundo. Gente, tá bom que a gente manda café para pegar cápsula de café. Já acho, tá bom que agora tem algumas fábricas que fazem. Desculpa, isso foi deselegante, mas fertilizante. Olha só quanta coisa que pode ser organizado por concessão. Não precisa criar a fertilizante Brás ou areia Brás.
Tá simples. E sabe por quê? O mercado de capitais agora pode funcionar para ajudar isso. E essa é a oportunidade que você falou que vem da desglobalização que está acontecendo e muito por causa também da guerra da Ucrânia e de outras coisas, né? A quebra da cadeia da logística. Já que você falou de fertilizante, agronegócio. Agronegócio sempre foi relevante no Brasil, andou muito bem nos últimos anos. E aí, projeção, que vocês acham que continua bem, ganhando em produtividade, crescendo, ou tem alguma quebra para acontecer? Que não precisa ser só política, né? O micro dado eu não sei dizer, mas o agro andou bem com Lula. Então, se ele manter a política que ele pensou em Lula, tende a andar bem. Agro, ele tem uma autonomia muito forte de, não pense em lobby, de funcionar, de já rodar. Então, o agro, se não inventar a roda, continua bem. Não sei o micro dado, mas olhando o globalzão, sim. Eu acho que tem De tudo boa. para ir bem, né? Eu acho que o Lula consegue fazer usar um termo chique, né? Um greenwash, né? No toda a indústria, né? Tipo, né? Somos verdes, né? Eu acho que dá para dourar ali o negócio. E também porque o agronegócio é uma parte do agronegócio que é muito... vamos dizer assim, que não entra nessa discussão sobre queimada, sabe? Que já entende que não precisa fazer isso. Sim, eu já conheço vários empresários dessa nosso área. O agro é sensacional. É que assim, como tudo no Brasil é muito heterogêneo, né? Você tem desde um empresário super bem conectado que já opera e faz hedge de futuro numa corretora, até aquele cara lá que ficou rico nos últimos anos. Tem de tudo, mas assim, eu acho que tem como avançar. Eu não vejo nenhum risco propriamente para o mercado, mesmo porque, de novo, né, que nem o Cabral disse, eu concordo, né, vamos dizer assim, a burocracia do mundo agro, colocar dessa forma, ela tem uma autonomia muito própria. Até a questão dos fertilizantes, a Tereza Cristina fez um golaço nessa história toda, conseguiu dar nó em pingo d'água. Exatamente. Conseguiu ajudar o presidente Bolsonaro a fazer um movimento que foi bastante ousado, né, de ir lá antes, conseguir conversar para fechar. Ela conversou com russos e canadenses que estão caindo no pau atualmente pelo fertilizante. Exatamente. Ela foi uma obra de arte. Então, isso daí foi. A Tereza Cristina foi, assim, irretocável, né? Como também foram, né, muitos dos ministros do Lula, né, nesse setor. Eu acho que não tem muito problema. O que eu acho é que o mundo, eu acho que parte da produção, a gente vai ter que calhar ela com uma produção mais ligada ao mercado doméstico. Porque a China pode atrapalhar bem, né? Então, tem uma parte que tem que ser mercado doméstico. Então, vai ter uma parte de mercado doméstico que aí cabe uma... Agora talvez o pessoal de direita não vai gostar do que eu vou falar. Mas para isso tem o MTST e setores ligados a plantação de menor intensidade que pode fazer. Deixa fazer junto. Esse que é o negócio. Tem que ir junto, sabe? Não precisa ser uma coisa e impede a outra. Agora o setor agro o único receio que eu tenho com o setor agro é que eu acho que realmente que o Lula vai dar um greenwash, só para deixar bem explícito, o mercado internacional vê com desconfiança o agro brasileiro, o Lula vai falar que nós protegemos os índios e a Amazônia, logo vocês vão comprar coisa do agronegócio brasileiro. É isso que ele vai fazer e está tudo certo, não tem nada errado. Mas o que eu acho que tem uma coisa que me incomoda é preço de vários commodities subiram muito nos últimos anos. Não é razoável supor que continue de forma indefinida subindo, né? Então acho que vai ser um mercado que vai ser um pouco mais gelado, que reforça alguma medida, não falei isso antes, com a minha leitura até de inflação. Não acho que vai ser uma pressão ali muito descabida. A não ser, obviamente, que o câmbio real se desvalorize, o que force a exportação, não a importação disso por esse canal, mas tudo mais constante, que é uma bruxaria que o economista tem, né? Tipo, ele te solta joga tudo pra vírgula. O pessoal gosta de Harry Potter, não conhece Ceteris Paribus. Quando você solta esse negócio, tudo fica parado. Mas assim, eu acho que é um pouco leitura. Eu concordo com o Chico, só coloco um fator a mais, China. O quanto China pode atrapalhar não crescendo quase próximo de 2 dígitos entre 2022 e 2023. Então eu tenho medo de uma China empacar e esse empacar a gente sentir bastante, tá? Pode ser isso, né? Eu tenho receio. Mas olha só que bom, né? Brinca de novo, né? O Brasil ser criando mundo. A gente pode muito dessa produção jogar para dentro. A gente tem mercado consumidor. A gente precisa voltar a reconstruir esse mercado consumidor. Eu acho que esse mercado vai ser reconstruído como? De alguma forma, R$600, mais 150 por filho, que parece que é a proposta. Aí você tem uma melhoria do mercado de trabalho que já está endogenizada, né? Eles não vão mexer até segunda ordem, né? Nas leis trabalhistas. Então, o empresário que contratou meio que deixa, porque
outro risco, eu falei do BNDES, né? Acho que o segundo maior risco, esse risco é seríssimo, na minha opinião, que o PT pode fazer e dar um problema sério, é o seguinte: se o Lula insistir que a forma de colocar o pobre no orçamento vai ser aumentando o salário mínimo, vai dar ruim. E vai dar ruim por um único motivo. Lá em 2003, quando eles fizeram a política de valorização do salário mínimo, todos os outros itens do IPCA estavam relativamente sob controle. Preço de bem industrializado não parava de cair porque a China surgiu. Você tinha um grupo de alimentação também... Fluxo cambial pesado para cá. Então, assim, tudo ajudava para você subir, né? O salário mínimo, que fez a inflação de serviço subir. Legal, na média, o IPCA ficou sob controle. Agora, com uns tiro louco, uma volatilidade dessa, pode dar inflação e mais do que isso. Se é verdade que o empresário investe porque a margem de lucro dele está subindo, se ele aumentar custo agora, vai ferrar a margem do empresário. Isso daí vai evitar que tenha crescimento. Então, essa questão do salário mínimo eu acho muito sério. Assim, não pode dar aumentos... vai ser IPCA mais... Na PIB mais um prêmio. Não dá. Porque a forma do PT... E por isso que eu acho que vai ser mais tranquilo do que o mercado espera, porque o Haddad já está falando nesse sentido. Tem que ser através de crescimento. Mas o quanto ele vai ter autonomia, isso que é meu medo. Eu acho que ele vai ter. Ou quanto ele vai ter e os lateraizinhos dele arrebentam. Mas o jogo é esse. O cara joga... Quem joga? Messi, André Perfeito, Alexandre Cabral e Arthur Vieira. Pra que ele passar a bola, não sabe o que fazer. Então, mas é que tá. Tipo assim, eu tenho um cara muito bom e os três atrapalhando, entendeu? Então meu medo é o em volta, o entorno dele. O André falou, o PT a gente conhece. Conhece. O do Lula e o da Dilma. Né? Foram dois PTs muito antagônicos. Em um, o Cristo Redentor decolou, no outro espatifou. Então o que eu penso de Lula? Eu penso, tem hora eu tô mega bipolar, tem que tomar até remédio. Tem horas que eu acho que Lula vai fazer um governo histórico, pelo fato de falar, viu, fui preso justo, eu quero mostrar que eu sou bom, que eu deveria ter concorrido em 2018, que me mantiveram preso por interesse, que Moro e a mídia são culpados, não sei o quê, e faz um governo histórico para preparar a Haddad para 26. Tem horas que eu acho que ele vai agradar a base dele, que manteve ele preso, que na época que ele estava mal, vamos botar todo mundo no poder, independente de conhecer ou não, que se dane e a gente, daqui a 4 anos, pode ser que eu esteja morto, que sei lá. Então tem horas que eu fico assim, eu fico nesse pêndulo. Entendi. Qual o pêndulo? Que ele quer provar que ele era bom, que ele deveria ter vindo 18, ou ele agradar a base que manteve ele lá, que ficou em frente a Curitiba durante um tempão, que nunca abandonou. Pô, existe... Você que tem um amigo de verdade, tem a Zé Dirceu. É verdade. Zé Dirceu não abriu um bico. O cara sozinho na cadeia, sozinho. Não abriu um bico. Então, eu fico nesse pêndulo. Eu não sei onde ele vai estar. Nesse que quer preparar o terreno para Haddad 26 e fazer um bom governo. Ou aquele, até a economia vai andar, mas quando estourar eu já não vou estar aqui. Se eu fosse apostar, eu acho que... dado o nível atual de preço, onde você vê ações brasileiras sendo negociado a múltiplos absolutamente irrisórios, somado também a uma série de outra classe de ativos no Brasil que mostra o total desinteresse dado o patamar de risco, me parece que existe uma simetria de risco muito mais para subir do que para continuar caindo. Né? A Bolsa vai o quê? Para 80 mil pontos? Né? Isso não. Não é. Então, não é disso que se trata. Mas ela pode ir para 130. Sim. Né? Então, assim, para 80 já está ali no osso. Você pega em termos reais, deflacionado, em dólar. Enfim, tá largado isso daqui. Isso daqui tá largado. Então, por isso é que essa minha fala é mais otimista, que tem a ver com elementos do governo anterior, com isso. Para isso. A respeito do Lula, eu não conheço o Lula pessoalmente. Não sei se vocês conhecem. Eu pessoalmente não conheço. Mas a impressão que eu tenho é que ele é um cara que joga muito olhando para frente. Ele sempre tá assim, quando você acha ele deve ser um cara impressionante, né? Eu acho que se ele aparecesse aqui agora, todo mundo vai ficar encantado com ele em 5 minutos, porque ele consegue, ele bate... Políticos são assim. Mas eu acho que aparentemente ele é muito bom nessa leitura, isso, etc, e tal, vamos fazer desse jeito. Eu acho que ele tá pensando nesse jogo. Então esse jogo do Haddad 2026, eu acho que é isso.
Então seria esse kit aqui do lado. Eu acho que esse kit aqui, sabe por quê? Porque ele tentou fazer isso com o Haddad no Ministério da Educação. E o Ministério da Educação não foi mal, na verdade. Você criou a ProUni, colocou um monte de gente, criou a universidade. Olha quanta coisa ele fez para fazer o Haddad aparecer. Foi suficiente para emplacar? Por N motivos não foi. Não foi, não deu certo. Foi que a Haddad surgiu em agosto, né? Até então era Lula. Então, é esse jogo. Mas quase foi. Quase foi. O Brasil entrou. O Bolsonaro, né, de novo, né, ele foi um fenômeno. Foi um fenômeno, não tem como dizer. Ele foi um fenômeno. Assim, ele conseguiu capturar. São dois fenômenos, né? Lula e Bolsonaro. Só que o Lula, ele tá lá desde a década de 70, então desde quando todo mundo aqui era criança, você já ouviu falar de Lula. Bolsonaro, ninguém nunca tinha ouvido falar e de repente o cara estava eleito presidente. São só carioca conhecia Bolsonaro. São dois fenômenos. E no caso do Bolsonaro é impressionante, né? Porque ele entrou. Ele é um político tradicional, né? A gente sempre esquece isso, né? Ele é tradicionalíssimo, na verdade, né? Desde o PTB. Ele tá 91, 92, coisa assim que ele tá deputado. Mas assim, é impressionante. O Bolsonaro. Eu tô muito curioso para ver, talvez saindo um pouco do assunto aqui, entrando um pouco mais na política. Tô realmente muito curioso para ver. Como a direita vai se desenvolver no Brasil. Porque o que o Bolsonaro fez, eu gostando ou não, concordando ou não, foi reorganizar, dar um sentido para uma direita. A gente não sabe que bicho é esse ainda. Mas acho que é importante organizar isso em termos mais... vai surgir outros nomes. Por exemplo, você tem nomes mais tradicionais como, por exemplo, Caiado lá do Centro-Oeste, como político tradicional, que é de direita, conservador, etc. e tal. Você teve tentativas mais... enfim, tem novidades como o Novo, né? Que surgiu de um jeito, mas aí você meio que morreu ou não. Então, assim, eu tô curioso para ver essa direita, porque o Brasil precisa de uma direita, porque sempre vai ser esse jeito, né? Vai ficar, agora falando como economista, né, Cabral? Você tem um ajuste do lado da oferta, fica fazendo ajuste da oferta durante um tempão. Depois dá errado isso daqui, porque tem limite isso daqui. Aí tem que fazer ajuste pela demanda, aí fica fazendo durante um tempão. Mas você precisa ter alguém, você falou, né? Pega com a esquerda e toca com a direita, né? Às vezes você pode tocar canhoto, não tem problema, né? Agora sim, você precisa ter essas duas forças organizadas. Eu espero que o presidente Bolsonaro, do jeito absolutamente, que adjetivo eu posso usar aqui, peculiar dele, né, tenha criado espaço para o surgimento disso. E eu espero que, claro, uma direita que seja democrática, que, né, entre no jogo normal, né? Quero ver, acho que vai ser bem interessante ver isso e eu espero que surja com muita rapidez e qualidade, espero que isso aconteça. Tem tudo para ser Zema, né? Nesse primeiro momento, tá assim. Mas Zema, será que falta um sex appeal pro Zema. Falta. É aquele jeito mineiro dele. Poderia ser o próprio Bolsonaro, mas eu acho que ele tá com medo de Xandão. O Bolsonaro, eu não sei o que ele vai fazer. Alguém na porta dele, não sei. Mas vai que tá. Voltando pro Brasil, eu acho que para terminar aqui meu raciocínio é que tem um espaço que tem a ver com esse preço de ativo. Sugiro fortemente, não precisa levar o que eu estou falando a ferro e fogo, obviamente. Mas assim, tente se debruçar sobre o conjunto dos ativos que é da tua preferência, porque cada investidor particularmente tem um mundo que gosta, né? No fundo imobiliário é o mundo, por exemplo. Mas dentro do fundo imobiliário tem de papel, de tijolo, de logística, eu tenho que revisitar minha carteira de FII que tá largada, eu tenho que dar uma olhada séria nela. Porque como cresceu em outubro, lá aqueles 20%, eu falei, tá tudo certo. Sabe aquele papo, né? Casa de ferreiro, espeto de pau? Tem que fazer isso de vez em quando. Mas assim, dê uma olhada com calma, porque existem uma série de coisas que se encadearem um pouco menos pior do que o mercado espera. E o mercado espera muito pior, porque no geral, são pessoas que votaram no Bolsonaro e não tem nada errado disso, só que eu estou falando que tem um viés aí, isso pode construir um cenário mais produtivo. E de novo, eu acho que tem mais risco de ir para 130, não estou falando que vai para 130, né? Mas assim, do que ir para 80, a gente já está... O Cabral sabe melhor que eu, dos múltiplos mesmo, né? A gente sabe que eu olho umas ações assim. Você fala, como assim? Que nem eu, não vou dar um nome, mas vou contar uma história. Há uns 10 dias atrás, eu falei, caramba, esse banco não vale isso, mano. Já sei. Vou pegar uma put, que eu sou obrigado a comprar, que se você for exercido, 15% abaixo da cotação. Foi exercido. Caramba. Fui exercido e o banco passou reto. Então, tipo assim, o banco tava lá embaixo, eu fui exercido aqui e a ação tava lá em cima. Bom, eu preciso encerrar um papo que não tem fim. Você vai pro YouTube, não é? E sim. Então não tem fim esse negócio, pô. YouTube, né, Xará?
Então, pô, se fosse TV, tinha horário. Então vamos lá, falar de que agora? O que esperar de 23? Em março eu espero 1-0, gol de Gabigol e Vinícius Júnior comemorando junto, porque ele é Real Madrid, mas é Flamengo. Ixi, aí entrou o flamenguista e ele vai assistir o jogo do rodízio lá da churrascaria. O papo deveria ter muito mais espaço para a gente conversar. Quero agradecer muito a vocês. Acho que, sem querer colocar palavras na boca de ninguém, mas acho que numa convergência se o governo é bom ou é ruim, então a sensação que eu tive dos dois não é o preço que está agora. Não é tão ruim quanto todo mundo está colocando agora. Né? E que 2023 a gente tem um espaço para ver uma melhora, pelo menos das expectativas. E aquele papo, Venezuela esquece, as instituições são mais fortes. Isso Itaú, Bradesco e etc. Não só bancário, empresas são mais fortes que o governo. Eu acho que o Brasil... Tem aquela frase, né? Acho que é do Barão de Itararé, né? O Brasil é maior que buraco, né? Não quero buraco porque o Brasil é maior que buraco. Mas tem a perspectiva de que o Brasil vai caminhando. E tem que lembrar o quanto a gente já avançou desde 88, né? Desde a Constituinte. Estamos criando um mercado de capital fenomenal. O pessoal acha em casa, vocês acham que em qualquer lugar do mundo tem uma CVM, tem uma Ambima, tem uma B3 funcionando desse jeito, mercado de fundo imobiliário desse jeito que tem? Isso é uma construção de brasileiras e brasileiros que veio construindo. Mas não só isso, institucionalidades como Polícia Federal, Ministério Público. Calma. Só falta fazer isso para deputado e senador. Não, calma, a gente vai indo. 11 horas da noite passar uma lei é brincadeira. Mas é isso. Mas aí eu vou dizer o contrário. Você acha que é só no Brasil que acontece isso? Isso, às vezes acontece também. Acontece. André, perfeito. Muito obrigado. Queria agradecer. Queria agradecer demais e queria pedir para todos seguissem minhas redes sociais, fazer um merchan, né? Sim. @perfeito com PH, tanto o Instagram quanto o Twitter. Entra lá e a gente vai debatendo. Muito bom. Obrigado. Fechou. Grande Cabral. Obrigado, meu amigo. Valeu. Então a propaganda também só vai num que pega todos. 7h10. YouTube às 7h10 da manhã para escutar sobre economia. Graças a Deus está batendo 1.500 pessoas. Espero você para 1.501. Muito bom. Eu espero você toda sexta-feira no Clube Fim Entrevista em 2023, 24, 25. Economia vai. Cuida dos seus, cuida da sua família, dá uma olhadinha na sua carteira de investimentos, toca para frente que vai dar tudo certo. Grande abraço, até a próxima sexta-feira.